Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre divisão com radicais. Ela é semelhante ao que vocês resolveram na atividade anterior. Naquela você tinha a radiciação do produto, nessa você tem a radiciação da razão, certo? Mas a ideia é parecida. Assim como você distribui a raiz num produto, para cada fator, na razão, na radiciação de uma razão, você faz a mesma coisa. Então você vai fazer o seguinte, você vai extrair a raiz enésima do numerador e do denominador, certo? Você acaba distribuindo essa radiciação para o de cima e para o de baixo. Então, a raiz enésima de A sobre B é a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Então, na primeira questão, ele pede o seguinte, efetue as divisões. O que você vai fazer? Você vai efetuar as divisões usando essa ideia aqui. Claro que ela vai aparecer em forma de divisão e você vai seguir o caminho inverso, aqui da direita para a esquerda. Como? Você tem raiz de 7 dividido por raiz de 12. Como a gente já sabe, esse da esquerda vai para cima e esse da direita vai para baixo. Quando você vai escrever a divisão como uma fração, é assim que você procede. Da esquerda vai para cima, o da direita vai para baixo. E agora você usa isso aqui, Veja, uma raiz sobre outra raiz, como ambas são raiz quadrada, fica a raiz quadrada da fração. Então, a raiz de 7 sobre a raiz de 12 é a raiz de 7 sobre 12. E pronto, finalizou, certo? Esse é o primeiro exemplo para você ter em mente aí na hora de resolver. Outro exemplo, raiz cúbica de 48 dividido pela raiz cúbica de 6. Mesma ideia, esse aqui vai para cima, esse aqui vai para baixo. E como os dois são raízes cúbicas, tem o mesmo índice, 3 e 3, isso fica a raiz cúbica de 48 sobre 6. Só que 48 divide para 6, dá 8. E você ainda pode continuar, já que a raiz cúbica de 8 é 2. Então, nesse caso aqui, como a gente consegue tirar a raiz cúbica de 8, a gente chegou no resultado 2. Não significa que em todos que você for resolver aqui, você vai chegar em um resultado assim, inteiro, certo? Outro exemplo, 35 vezes a raiz cúbica de 16 negativo, dividido por 7 vezes a raiz cúbica de 8. Novamente, tudo isso que está na esquerda, à esquerda do sinal de divisão, vai para cima, certo? E tudo que está à direita dele, aqui, vai para baixo. Agora você tem que ter em mente o seguinte, esses que estão fora, você divide um pelo outro, fica 35 sobre 7. E esses aqui das raízes, como é o mesmo índice, você já pode escrever como uma raiz só, Raiz cúbica de 16 negativo, que está em cima, sobre o 8, que está embaixo, certo? 35 dá para dividir por 7, dá 5. E 16 negativo dividido por 8 dá 2 negativo. E nesse aqui você deixa como está, por exemplo. Aqui ficou 5 vezes a raiz cúbica de 2 negativo. A gente não tem mais o que fazer aqui. Está respondido, certo? Segunda questão. Calcule o valor das expressões. Então aqui você vai ter várias expressões, E aí a gente vai resolver a letra A como exemplo, para você prosseguir resolvendo a B, a C e a D. Então, vamos lá, certo? A regra é clara, resolve primeiro o que está entre parênteses. Então, vamos resolver a letra A. O que é que você tem que fazer? Primeiro, você vai resolver o que está nesses parênteses, e depois você vai resolver o que está nesses outros parênteses aqui, certo? Primeiro par de parênteses a gente tem raiz de 18, mais raiz de 98, mais raiz de 200. Nenhum desses números é primos, então a gente vai ter que fatorar eles. Então, fatorar, E calcular a raiz quadrada de cada um, já que são raízes quadradas aqui. Então vamos lá. Fatora o 18. Fatorando 18, 18 por 2 é 9, 9 por 3 é 3 e 3 por 3 é 1. Quem é o 18 em sua forma fatorada? 2 vezes 3 ao quadrado. Extrai a raiz de 18. A gente já viu como faz isso, Vai ficar a raiz quadrada de 18, é a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, que é a forma fatorada dele. Você quebra essa raiz, digamos assim, Fica a raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Só que a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. E a raiz de 2 vai ficar a raiz de 2 mesmo. Então fica 3 raiz de 2. Certo? Próximo. Fatora o 98. 98 por 2 é 49. 49 por 7 é 7. E 7 por 7 é 1. 98 na forma fatorada é 2 vezes 7 ao quadrado. Extrai a raiz dele. Mesma ideia, Você vai aplicar a raiz aqui na forma fatorada. Fica a raiz de 2 vezes a raiz de 7 ao quadrado. Só que a raiz de 7 ao quadrado é 7. E o raiz de 2 é raiz de 2 mesmo. Fica 7 raiz de 2. E faz a mesma coisa com 200. Fatora o 200.
pega a sua forma fatorada aqui, ó, esse 2/3 vezes 5 ao quadrado, e extrai a raiz dele, certo? Quando você extrai a raiz aqui, 2/3 vezes 5 ao quadrado, 2 vai sair para fora, né? Porque aqui você tem 2/3, mas isso é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2, certo? Então esse 2 sai, fica 1 lá dentro. E esse 5 ao quadrado também sai para fora, né? Você vai tirar a raiz quadrada de 5 ao quadrado e é 5. Fica 2 vezes 5 vezes a raiz de 2, então fica 10 raiz de 2. Então, o que é que a gente tem? Essa primeira aqui, né? Essa primeira expressão, que vem no primeiro par de parênteses, vai ser raiz de 18, a gente já viu, é 3 raiz de 2. Raiz de 98 deu 7 raiz de 2. E a raiz de 200 deu 10 raiz de 2. Somando tudo, fica 20 raiz de 2, né? Veja, todos eles têm raiz de 2. Você pode somar os de fora e repetir a raiz de 2. 3 mais 7 é 10 e 10 mais 10 é 20. Agora você parte para o outro par de parênteses, né? 2 raiz de 2 mais raiz de 8. E você vai seguir a mesma ideia. Nesse aqui a gente não vai mexer, porque essa raiz de 2, né? 2 é primo, não tem o que fazer com ele. Mas o 8 não é primo, então a gente vai ter que fatorar ele, tirar a raiz. É bem rápida, né? A fatoração do 8 fica 2/3. Quando se tira a raiz quadrada dele, fica 2 raiz de 2, né? 2/3 é 2 ao quadrado vezes 2. A raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. E o 2 ficou sozinho lá dentro. 2 raiz de 2. Então, esse aqui do segundo par de parênteses, quando você somar, esse continua. E a raiz de 8 é 2 raiz de 2 também. Quando você soma, né? Fica 4 raiz de 2. Soma os de fora, 2 mais 2, e repete a raiz de 2. Fica 4 raiz de 2. E agora a gente pode calcular a divisão, porque a gente já sabe quanto vale isso e já sabe quanto vale isso aqui, certo? Então, esse daqui dividido por esse, a gente escreve em forma de fração, para ficar melhor de resolver, né? E aí, você vai ter em cima 20 raiz de 2, que foi o resultado desse aqui, né? Dessa conta aqui de cima. E embaixo deu 4 raiz de 2. Então, fica 20 raiz de 2 por 4 raiz de 2, certo? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1, certo? O número dividido por ele mesmo é 1. Então, você nem precisa escrever a raiz de 2 sobre 2. Você pode já eliminar isso. E fica 20 dividido para 4, que dá 5, certo? Então, nessa letra A, a gente pode concluir que a resposta dessa expressão aqui é 5, certo? E é seguindo essa ideia que você resolve os outros itens, B, C e D. Terceira questão. Resolva cada uma das expressões abaixo e marque a opção correta em cada item. Então, você tem aqui duas expressões, né? Raiz de 20 sobre raiz de 5, raiz de 27 sobre a raiz de 3. E aqui, basta você olhar os exemplos da questão 1, certo? E aquela definição, aquele lembrete lá do início, a propriedade da radiciação de uma fração, que você consegue resolver ela sem muitas dificuldades, certo? Quarta questão. Marque com um X a opção correta em cada item. Então, você tem aqui, né? Ela também é similar à questão 3 aqui, mas aí a gente vai fazer um exemplo. Digamos que você tem a raiz quadrada de 36 sobre 25. O que é que você vai fazer? A raiz de uma fração é a fração das raízes, né? Então, a raiz de 36 sobre 25 fica raiz de 36 sobre a raiz de 25. A gente já sabe disso. A raiz quadrada de 36 é 6. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, fica 6 sobre 5. E se você dividir 6 para 5, dá 1,2. Certo? Então, é seguida essa ideia que você resolve a quarta. Quinta e última questão. Resolva os radicais. Nessa daqui, você já deve estar imaginando aí que você vai precisar transformar esses números em fração, né? A gente já viu em aulas anteriores como é que faz isso. Transformar um número em fração. Então, por exemplo, você quer tirar a raiz quadrada de 0,04. Você vai transformar ele em fração. 0,04. Veja que a gente só tem esse 4 aqui, né? Após a vírgula aqui, a gente só tem o 4. O resto é tudo zero, então ele vai para cima. E para baixo são dois zeros, né? Porque após a vírgula nós temos duas casas decimais, 0 e 4. Então fica a raiz quadrada de 4 sobre 100. E aí vai ficar a raiz do de cima sobre a raiz do de baixo. A raiz de 4 sobre a raiz de 100. A raiz do número 4 é 2 e a raiz do número 100 é 10. Fica 2 sobre 10 e 2 dividido para 10 é 0,2. Certo? Outro exemplo. Raiz cúbica de 0,027. Mesma ideia, vai transformar em fração. Você só tem esse 27 aqui, né? Então ele vai para cima. Após a vírgula, você tem 3 casas. Então vai ficar sobre 1000, né? 3 zeros. 1 e 3 zeros.
fica 27 sobre 1000. E aí vai ficar a raiz cúbica do de cima sobre a raiz cúbica do de baixo. A raiz cúbica de 27 é 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E a raiz cúbica de 1000 é 10, né? 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. E 3 dividido para 10 é 0,3. E com essa ideia, você resolve a quinta questão. Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.